paz, meu amigo. Amém, meu amigo. Tudo bom? Tudo na paz. Está aí no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Glórias a Deus. Faz tanto tempo que a gente não grava um vídeo junto, né? A gente não volta junto. Mas deixa Deus te usar aí. Deixa uma palavra aí para o povo de Deus. Amém. Tem uma palavra que eu gosto muito. A paz do Senhor, meu amigo Mateus, e a todos que estão aí. A palavra maravilhosa. Eu preguei, inclusive, num dia na minha igreja em que a minha igreja estava num período de luto, porque havia perdido um senhor muito querido lá, e não foi fácil pregar nesse dia. Eu preguei sobre o Salmo 27, o Salmo de Davi. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Sim, glória a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O que eu vou temer se o meu anelo é a presença de Deus? O que eu vou me recear? O que eu vou ficar preocupado? Com o que? Se eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim, que cuida de você, está aí, né? Sempre nos dando livramento, abençoando. O que você vai temer? E aqui o salmista Davi, ele anelava pela presença de Deus, ele confiava em Deus. O que você tem anelado? Qual tem sido sua prioridade? São as coisas materiais? É a família? São passeios? É a internet? Ou é o joelho dobrado na presença de Deus? Aleluia. Porque, meu amigo Mateus, muitas vezes a gente fica um pouquinho, né, relaxado, nós todos. A gente acaba, né, deixando um pouquinho Deus de lado e buscando, né, nossos prazeres momentâneos ou as demais coisas. Quando na verdade, nós deveríamos buscar primeiro o reino dele. E aí sim, as demais coisas seriam acrescentadas. Verdade. Glória a Deus. E aqui o salmista, ele fala no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Eu pedi ao Senhor, o salmista pediu, e ele buscou isso de todo o seu coração. Ele queria morar na casa do Senhor. Por quê? Na casa do Senhor tem unção, na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem louvores, na casa do Senhor tem promessas, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Pode até ter problemas também, porque onde tem ser humano tem problema, mas o Espírito Santo de Deus está presente em todos os lugares. E Ele quer te ajudar, Ele quer nos ajudar. E aqui ele fala, né? Ele queria contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Você, meu amigo, minha amiga que está me escutando, você não vai aprender em casa. Você não vai aprender em nenhum outro lugar. O lugar de aprender a palavra de Deus é no templo. Igreja Batista, Assembleia, Metodista, não importa. Mas o importante é você fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Ah, eu ouvi falar que ele vai passar por aqui. Então somente eu tocar na orla das vestes eu vou ser curada. E ela saiu de casa com aquele objetivo. E ela foi entre a multidão, por detrás dele, e tocou na orla das vestes. Mas se ela tivesse ficado em casa, ela iria morrer com aquela hemorragia. Ela tomou uma atitude. Ela foi onde Jesus estava. Então, faça isso também.
e você vai ser muito mais do que vencedor. Pode cercar um exército, pode estourar a guerra, mas Deus vai estar te protegendo. Porque quando a gente busca Deus, para encerrar as minhas palavras aqui, Ele vai, né? Meu Deus, perdi. Ele vai nos esconder no pavilhão dele, no oculto do tabernáculo, mas acho que é outra palavra. Não, é esse aqui mesmo. Desculpe, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, me pôr-me-á sobre uma rocha. Ele vai te esconder, Ele vai te proteger do pecado, das coisas do mundo, das adversidades. Ele quer te esconder, mas para isso você tem que colocar no seu coração: eu vou buscar esse Deus, eu vou adorar a Ele, mesmo que ninguém queira glorificar a Ele. Eu vou fechar meus olhos, aleluias, e vou adorar e bendizer a este Deus. Aleluias. Eu agradeço essa rica oportunidade e vamos prosseguindo aí, né, com a programação do meu amigo Mateus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar aí no ar comigo, profeta, acompanhando. Interessante, é muito interessante essa palavra que você leu, ó. A minha tradução da Bíblia aqui está um pouco diferente, mas olha, interessante o versículo 4 que você disse. Na minha tradução diz assim, ó, Davi disse: a Deus o Senhor pediu uma coisa, e é o que eu quero, é só isto, que Ele me deixe morar na sua casa todos os dias da minha vida. Ou seja, ele pediu a Deus uma coisa, e era só isto que ele queria. Hoje nós queremos muitas coisas, queremos muitas bênçãos, queremos muito de Deus, mas Davi ele tinha só apenas um desejo: de habitar, de morar na casa do Senhor. Quem habita no templo do Senhor, quando vem o dia mau, quando vem o dia da tribulação, acontece o que você acabou de dizer aí. O nosso Deus, Ele nos guarda no seu pavilhão. Os momentos difíceis, quando vem a prova, a perseguição, mas se nós estivermos no templo, na presença de Deus, Deus Ele nos guarda. Interessante é que aqui em Apocalipse, a palavra de Deus diz aqui, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 10, diz assim: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Deus aqui está dizendo, o anjo do Senhor está dizendo, o próprio Jesus está dizendo para João dizer para a igreja de Filadélfia, que assim como eles têm guardado a palavra de Deus, o Senhor os guardará no dia da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E hoje nós estamos vivenciando isto, vendo o período de tribulação começando. Muitas guerras, muitas percas este ano, muitas catástrofes, mas o nosso Deus é bom para aqueles que o temem, para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com um só intuito, de você guardar a palavra do Senhor, de você obedecer a palavra do Senhor.
nós precisamos obedecer e guardar a palavra do Senhor, para que nós venhamos estar preparados para o dia da aflição, para o dia mau. É muito interessante. Meu amigo, você tem algo a dizer, a acrescentar? Quando o meu amigo estava falando sobre a proteção, sobre Deus guardar, né, na igreja de Filadélfia, me lembrou várias passagens ao mesmo tempo. Me lembrou do Salmo 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é só para aquele que habita. É verdade. Só para aquele que se santifica, só para aquele que busca a face de Deus, conforme o meu amigo estava falando aí. Glórias a Deus. Me lembrou também da passagem da última praga lá do Egito, com Moisés, a morte dos primogênitos, aonde Deus anuncia, através de Moisés, olha, vocês todos, povo de Israel, se preparem, porque o anjo vai passar, o anjo destruidor, ele vai passar. E as casas que estiverem com a marca do sangue do cordeiro, vocês vão fazer isso, vocês vão matar um cordeiro e vocês vão comer ervas amargas e pão asmos, né? Para lembrar, né, da amargura, de tudo que vocês passaram na escravidão do Egito. E aí vocês vão passar nos umbrais das portas. O anjo vai passar e vai ver. Se tiver a marca do sangue, ele não vai fazer nada. Mas aonde ele passar e não tiver a marca do sangue, o primogênito de cada família, desde o faraó, irá morrer. E assim aconteceu. O povo de Israel não sofreu isso, somente os egípcios. A Bíblia relata. Então eles estavam protegidos. Todas as pragas que foram enviadas para o Egito, a praga das moscas, das rãs, dos piolhos, da saraiva, chuva de pedras, né, que acho que é saraiva, as outras pragas, né? Nenhuma atingiu o povo de Israel que estavam no Egito, na terra de Gósen. Mas os egípcios foram atingidos. Olha a diferença daquele que é protegido por Deus e daquele que não é. Malaquias, se não me falha a memória, também fala: outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E nós, meu amigo Mateus, nós servimos a esse Deus. Glórias a Deus por isso. Nós estamos protegidos, nós estamos abençoados. Graças a Deus por isso. Os problemas estão vindo aí, as catástrofes, conforme o Varão falou, mas graças a Deus nós estamos abençoados e protegidos por Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. E você vê que eu tinha preparado uma outra palavra, mas o Espírito Santo aqui está nos conduzindo a falar sobre proteção, sobre marca do sangue, como você acabou de dizer. A marca do sangue, o sangue de Cristo, o sangue que nos protege de todo o mal, o sangue carmesim. E é o que nós estamos precisando nesses últimos dias. Muitas famílias estão padecendo, muitos homens e mulheres de Deus estão se prostrando, caindo, porque não obtiveram essa proteção divina. E para obter essa proteção divina é necessário que nós venhamos confiar em Deus, entregar as nossas vidas totalmente a Ele e obedecer a sua palavra. Interessante é que Deus aqui, Ele me traz uma revelação neste momento, meu amigo. Que nessa noite, nessa madrugada, é madrugada de proteção para a vida de pessoas aqui. Tem pessoas que estão nos assistindo, e o diabo tem investido muito contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que receberá um grande livramento de Deus essa semana, porque a proteção de Deus através da palavra que o nosso amigo profetizou, que eu estou profetizando,
Essa palavra vai criar, aleluia, uma proteção na sua vida e o mal não vai te atingir. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa madrugada. E a palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Glória a Deus. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe. Digite um amém. Quem quiser uma oração pode digitar, fique à vontade, porque aqui nós somos profetas de Deus para a sua vida nesta noite. Não é verdade, meu amigo? Com certeza, meu amigo. E os profetas, né, antigamente, eles profetizavam que Deus mandava. Ezequiel, Daniel, Elias, Sofonias, Abacuque, Ageu, Amós, Obadias, enfim, Samuel, né, Elias. E Deus, ele exige, né, de cada um de nós que nós possamos ser profetas conforme eles também. Os profetas andavam sozinhos, eles não tinham amizades assim com tanta gente. Graças a Deus, né, Mateus é meu amigo, eu sou amigo dele, mas muitas vezes, né, a gente fica sozinhos. Muitas das vezes. Eu mesmo passo grande parte do meu tempo só eu e Deus. Mas por quê? É necessário. Porque se somos profetas, se queremos profetizar e dizer assim diz o Senhor, temos que pagar o preço. Mas vale a pena, meu amigo. Vale a pena. Eu fico vendo a vida dos profetas, eu fico apaixonado. Ezequiel, gente. Ezequiel, ele era da família sacerdotal. O pai dele, o sacerdote Buzi, ele estava no ofício sacerdotal junto com o pai quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou todo mundo para o cativeiro na Babilônia. Mas lá, no rio Quebar, na Babilônia, no primeiro capítulo de Ezequiel, Deus fala que Deus abriu os céus para ele e revelou coisas tremendas. E foi a primeira visão dos querubins. Então, vale a pena ser profeta de Deus. É verdade. Para ser profeta de Deus, nós sabemos que não é fácil. Temos que nos isentarmos de várias coisas. Temos que abrir mão do mundo. Temos que nos separar para fazermos a diferença na terra. Porque quando nós estamos dispostos a fazermos a diferença, Deus, ele abre os céus, assim como abriu para Ezequiel. Está faltando profetas nos últimos dias. Muitas pessoas têm profetizado, mas têm profetizado aquilo que Deus não tem mandado profetizar. Muitas pessoas, né, meu amigo, abrem a boca para dizer, assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse nada. Mas que nós venhamos ter temor pela palavra do Senhor. E aqui nós só estamos dizendo aquilo que Deus nos mandou falar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Me fez lembrar daquele profeta, eu esqueci o nome dele agora, quando Acabe e Josafá estavam já se preparando para uma batalha, para uma guerra. E Josafá chegou para Acabe, né? Vamos consultar primeiro a Deus para ver se nós vamos vencer essa guerra. Acabe falou, então vamos. Aí chamou aquela monte de profeta, todos eles falaram a mesma coisa. Não, vocês vão vencer, vão lá para a guerra, isso aí, Deus é com vocês. Só que Josafá tinha visão de Deus. E ele desconfiou, todo mundo falando a mesma coisa, tem coisa errada aí. E ele perguntou para Acabe, Acabe, não tem um profeta aqui do Senhor, não? Aí ele falou, tem sim, mas ele só fala o que é ruim para mim. Mas claro, gente, Acabe era um homem pecador, casou com Jezabel, uma prostituta, uma feiticeira.
adoradora de Baal. Como que Deus ia falar coisas boas para um pecador desse? Para um homem que só queria saber de ídolos, de prostituição? Deus nunca, jamais iria profetizar coisas boas. Tinha que ter juízo mesmo. Mas Deus faz isso porque Ele ama. Ele ama. E aí eles foram, e aí Josafá, não diga isso, então, vamos lá ver. Então, aí foram lá. Quando chega, aí enviaram alguém para falar com o profeta, eu esqueci o nome dele agora. Olha, o rei pediu aí uma mensagem aí e tal. Os outros profetas falaram a mesma coisa, que você também venha falar também. E olha a resposta do profeta. Aquilo que Deus falar é o que eu vou, aquilo que Deus me falar é o que eu vou responder ao rei. Ele foi duro, ele foi justo. E quando ele chegou na presença do rei Acabe e do rei Josafá, ele falou, olha, vocês vão vencer sim. No início ele mentiu. Esse profeta aí que você está falando é o Micaias. Isso, eu estava tentando lembrar o nome dele. É isso aí mesmo. E no início ele mentiu, ele falou, vocês vão vencer sim. E o Acabe na mesma hora se revoltou e falou, não mintas. E aí, olha, se vocês forem e voltarem vivos, não foi Deus que falou por minha boca. Porque Deus quer exterminar a sua casa, Acabe. E eles foram. Acabe se disfarçou, mas não teve como se disfarçar dos olhos de Deus. Um lá, que não tinha nada a ver com a guerra, ou estava lá apenas, pegou o arco, apontou e acertou Acabe direitinho. E ele morreu na guerra, direitinho conforme Deus usou o profeta. Então não adianta esconder, tem que ser profeta mesmo, tem que fazer a diferença. Os outros estão profetizando aquilo que os outros querem ouvir, mas nós temos que fazer a diferença. Temos que profetizar a palavra que liberta, a palavra. Não adianta chegar amansando a cabecinha se tem coisa errada no meio. Tem que ter coragem, igual o João Batista. Perdeu a cabeça dele, mas repreendeu Herodes. Falar a verdade. Dura coisa é falar a verdade. Hoje nós só queremos pregar bênçãos, milagres, Deus vai fazer, mas ninguém tem coragem de falar o que Deus realmente manda. Eu me lembrei agora, você citando o profeta Micaias, também me lembrei do profeta Isaías, que disse para Ezequias, assim diz o Senhor, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E Ezequias recebeu aquela palavra, a Bíblia diz que ele entrou em seu quarto, voltou-se o rosto para a parede e começou a chorar e a orar ao Senhor, a se humilhar perante Deus. Deus enviou o mesmo profeta para dizer, porquanto tu orastes, Deus me enviou novamente aqui para te dizer que vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele se humilhou, ele recebeu a palavra de Deus. Sabia que era Deus que estava falando com ele. Hoje não. Hoje, se um profeta profetizar algo para uma pessoa, às vezes a pessoa nem recebe. Às vezes a pessoa até julga o profeta. Não, humilhou. Reconheceu que Deus teve misericórdia. Tem uma coisa que nosso Deus é um Deus misericordioso. Glória a Deus. Se eu não me engano, aqui em Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 7, isso é segunda Crônicas. E não é só os profetas, não é só esse rei que se humilhou, não. A Bíblia, não sei se registra, eu não li ainda, mas o rei Manassés,
foi que cerrou o profeta Isaías ao meio, o rei Manassés. Mas ele se humilhou. Vou ver se eu encontro aqui rapidamente. Porque ele se humilhou. Deus enviou uma nação inimiga e levou ele. Achei. 2 Crônicas 33, versículo 11 em diante. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram a Babilônia. Versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Mas como que Deus pode ouvir a oração de um rei e cerra ao meio um profeta? Principalmente um profeta messiânico como Isaías, que profetizou sobre a chegada do Messias. Como que pode Deus perdoar um homem desse, gente? Ele se humilhou. Verdade. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Se humilhe também, mesmo se você estiver certinho, mesmo se você estiver com a razão. Dessa casa do oleiro, Deus ouviu a oração do rei Manassés, gente. E cadê? Aplacou, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele não só foi liberto dos espinhais lá na Síria, mas também voltou para Jerusalém e voltou a ser rei, porque ele reconheceu que Deus era Deus. Deus é poderoso, meu Deus. Deus, ele pode perdoar qualquer pessoa. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Exatamente. Mas ao contrário, Deus perdoa qualquer um que se humilha. Olha o que diz aqui 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Promessas como essa se cumprem quando a gente se humilha na presença de Deus. Hoje o segredo é se humilhar, mas hoje ninguém está querendo se humilhar, né? Hoje o povo está querendo se exaltar dentro das igrejas. Quem prega mais, quem ora mais, quem é mais usado por Deus. Mas hoje ninguém quer mais se humilhar. E o Senhor Jesus deixou o maior exemplo. Ele sendo Deus e homem ao mesmo tempo, que ele era 100% homem e 100% Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Deixou o maior exemplo. Ele disse, né? Jesus disse que aquele que a si mesmo se exalta, Deus o humilhará. E aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Aleluia. É algo muito forte isso aí. E você citou aí Jeremias, capítulo 18, quando Deus disse para Jeremias, Jeremias, levanta-te, desce na casa do oleiro, porque lá lhe farei ouvir as minhas palavras. Nós só conseguimos ouvir as palavras de Deus quando nós descemos à casa do oleiro. Enquanto você, meu
crescer na presença de Deus, você não vai conseguir ouvir as palavras de Deus. Mas Deus disse, Jeremias, levanta-te e desce, porque é lá na casa do oleiro, que eu lhe farei ouvir as minhas palavras. É muito forte isso. O poder de Deus é extraordinário, meu amigo Mateus. Não tem como conter. Nosso corpo físico não aguenta tanta carga de poder. Igual aconteceu com Ezequiel no mesmo capítulo 1 que eu citei agora há pouco também, no início, né, da sua transmissão aí, quando ele contempla toda aquela glória, toda aquela majestade, as rodas, os querubins, enfim, os relâmpagos, né, a voz do Senhor. Versículo 28, com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do esplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ele se rendeu, ele não conseguiu ficar de pé, ele caiu sobre o seu rosto, se humilhou na presença de Deus, porque a glória de Deus fez ele tombar por terra. Não tem como resistir. Quando a glória de Deus desce, a gente tem que se render, se submeter à vontade dele, que é perfeita, boa e agradável, como diz lá acho que em Romanos também. E como ele se humilhou, no capítulo 2, Deus fala com ele, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele se humilhou, se rendeu. Quando ele fez isso, Deus falou com ele, agora põe-te em pé, eu vou falar com você agora. E Ezequiel significa Deus fortalece. Deus está fortalecendo pessoas. Deus está me fortalecendo e fortalecendo o meu amigo Mateus também. Eu creio. Deus é bom. Interessante é que nós estamos aqui só citando a palavra de Deus. Aqui não tem nenhum emocionalismo humano. Não estamos aqui revelando a sua vida de ponta cabeça. Não estamos aqui dizendo que o seu marido vai voltar, que você vai receber carro, casa, dinheiro, não. Nós estamos aqui pregando o evangelho genuíno, a palavra da verdade. Né, meu amigo? A palavra que liberta. E é a única profecia que não falha. Porque eu posso chegar para o meu amigo Mateus e falar, assim diz o Senhor, ou eis meu servo, eis que... Deus pode usar, eu não duvido. Eu não duvido dos dons espirituais, jamais vou duvidar. Mas pode falhar, pode ser da carne. Agora eu quero ver, meu filho, esse livro aqui falhar. Quero ver. Não falha, não adianta. E aqui tem tudo, meu amigo Mateus. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem salvação, aqui tem restauração, tem comunhão com Deus, tem o mover do Espírito Santo nesta palavra. Mas muitas vezes a pessoa não quer, a pessoa quer tudo, né, que caia do céu, tudo de mão beijada, tudo muito fácil. Por isso que não consegue, porque não quer parar para ler, né? Poxa, glória a Deus, olha o que aconteceu com Daniel, glória a Deus, olha que bênção, gente. Meditar na palavra, porque aí vai fluindo. O Espírito Santo vai falando. Mas ninguém quer fazer isso hoje, muito difícil. Nós só conseguimos vencer através da palavra de Deus. Né? Deus disse para Josué, medita na lei de dia e de noite, para que te vá bem, prospere o teu caminho. Se nós quisermos viver uma vida abençoada na presença de Deus, precisamos analisarmos a Bíblia, ler a Bíblia. Quando eu
falo ler a Bíblia, eu não estou dizendo para você pegar um versículo e ler rápido. Por exemplo, você pega um versículo e diz: portanto, estejais prontos para agir e continue a não. É você examinar, meditar nas Escrituras, porque a Bíblia de Deus é o livro mais completo do mundo, é o livro mais sagrado. É um livro que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu estou aqui, com 3 Bíblias, eu estou aqui estudando 3 Bíblias, aprofundando na palavra de Deus. Glória a Deus. E as experiências que os profetas tiveram no passado, nós podemos ter hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu mesmo, meu amigo Mateus e todos que estão me ouvindo aí, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava quase me desviando, querendo largar tudo, sair fora, eu vou largar, não estou aguentando mais. Fiquei uma semana sem ir na igreja, mas não cheguei a experimentar totalmente as coisas do mundo, não. Eu só não fiquei, eu só fiquei sem ir no culto, só isso. Aí, quando eu pensei na minha cabeça, eu estava aqui no meu quarto, aqui mesmo onde eu estou, apareceu no canto da minha parede aqui, no meu quarto, um anjo. E ele estava já com os pés levantados, ele já apareceu assim. Ele já apareceu assim, pronto para esmagar alguma coisa. E ele apontou para baixo. E ele falou: você vai deixar o Senhor Jesus? Você vai fazer isso? E eu só estou aqui esperando sua decisão. E eu olhei para baixo do pé dele, tinha legiões e legiões de demônios acorrentados e amarrados, prontinhos para serem esmagados pelo anjo. E eu, quando eu vi aquilo, eu chorei desesperado, falei: meu Deus, me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa, eu não podia ter falado isso, que eu ia deixar o Senhor. E aí, quando eu falei: não vou deixar o Senhor Jesus, o anjo desceu com toda a força o pé e esmagou aquelas legiões de demônios. E depois Deus me deu uma visão no inferno, aquelas legiões de demônios, como se fosse uma enfermaria, quando muita gente fica todo enfaixado, igualzinho, aqueles demônios tudo enfaixado. E para a glória de Deus, isso foi há 20 anos atrás. Hoje eu sou um pregador da palavra, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu falando aí, parece que eu pude contemplar esse anjo. Ai, mantalabarache, aleluia. Nosso Deus, ele pode se revelar ainda hoje. Aleluia. Para aqueles que buscam de todo o coração. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui, nessa madrugada. Eu creio que Deus tem algo ainda para desenrolar. Aleluia. Alamara, Calaçu, Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus. Esse é Deus. Deus que fala. Deus todo-poderoso. Só nós temos esse privilégio, porque Ele é um Deus invisível. Lá em 1 Timóteo, só que agora acho que não vai dar tempo de eu encontrar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 1 Timóteo. Cadê, gente? Fala que ele é invisível, fala claramente. Eu li esses dias agora, só que eu não decoro, infelizmente. Achei. 1 Timóteo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal,
invisível. Ao único Deus seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Esse é o Deus invisível que eu e o nosso irmão Mateus e os outros, que também eu creio que servem, também. Nós não nos curvamos perante ídolos. Verdade. Nós nos curvamos perante aquele que nós não vemos. Mas olha que maravilha, estamos sentindo a glória, a presença dele. Isso é um privilégio somente para aqueles que servem esse Deus aqui, ó, invisível. O Rei dos séculos. Satanás é chamado de príncipe, né, deste tempo, desse século. O Senhor Jesus é o Rei dos séculos, sempre, para sempre, sempre, sempre. É verdade, aleluia. Muito forte. Só pode entender quem é espiritual, né? Quem é carnal só compreende as coisas da carne. O homem natural é aquele homem que é natural, né? Ele não tem o Espírito Santo. Ele não consegue discernir as coisas de Deus. E tem o homem espiritual que discerne tudo. E de ninguém é discernível, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala sobre os 3 tipos de homem: carnal, natural e espiritual. Nós somos espirituais, é por isso que nós sentimos a presença de Deus. Oh, aleluia. Não tem nada melhor do que isso. Eu tive que buscar 1 ano pelo batismo com o Espírito Santo. Buscava em vigília, monte. E quando eu tinha 17 anos de idade, para a glória de Deus, eu recebi. A primeira vez, né, que eu falei em línguas para a glória do Senhor Jesus. E estamos aí, né, pregando a palavra, louvando, adorando. Continuo subindo o monte, né? Não podemos parar. Ezequiel, amém. Ezequiel também fala que as águas são profundas. Tem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e existe um ribeiro que só pode passar a nado. Só pode passar nadando esse ribeiro, porque as águas estão profundas. Então os mistérios de Deus, meu amigo, os mistérios de Deus são fontes que não acabam. E eu quero mergulhar, eu quero nadar no profundo. Vamos nadar no profundo. Eu creio, meu amigo, que Deus ele vai te levantar como uma voz profética em todo o Brasil. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Se prepare, porque é uma nova unção, uma unção de cura, de milagre, de autoridade. Deus está colocando sobre você nessa madrugada. Será grande o que ele irá fazer. Lá chega calamando. Eu creio. Louvado seja Deus. Deus tem te conservado e te preservado na presença dele, meu amigo. Existe um manto de glória, existe um cobertor de glória que te envolve. A gente estava conversando aqui, eu estava contemplando um manto branquinho te envolvendo. Oh, glórias a Deus. Por isso que você está de pé. Provações, lutas, desertos têm vindo, gigantes imensos têm se levantado, mas não tem ficado de pé. Por quê? Porque você serve um Deus de Davi, o Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós não somos nada, né? Não é por merecimento, mas é pela graça do Senhor que nós estamos de pé. Se fosse pela minha própria força, como Deus te usou aí para falar, eu já estaria fora dos caminhos do Senhor, mas Deus tem nos preservado.
aleluia, que Ele tem uma obra a realizar, aleluia, através das nossas vidas. Louvado seja Deus. Meu amigo, eu vou te pedir agora, vamos orar por este povo que está nos assistindo, aqueles que irão nos assistir, para que Deus venha abençoar eles. E assim a gente encerra esse vídeo por hoje, mas haverá outras oportunidades na qual nós vamos estar aqui profetizando e pregando e ensinando um pouco da palavra do Senhor, compartilhando aquilo que nós aprendemos. Glória a Deus, vamos orar. Mirando Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nessa madrugada, que o Senhor abençoe a vida daquele, Senhor, que está nos ouvindo, meu Pai. O Senhor os alcance, meu Pai, com mão forte, Senhor, livrando de todo mal, perdoando, prosperando, renovando, meu Pai, restaurando a aliança que fora quebrada. Que essas palavras, Senhor, venham produzir efeito, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe também, prospere e continue abençoando e usando a vida do meu amigo Felipe, a minha vida. Nos colocamos, Senhor, diante do teu altar, pedindo, Senhor, para que os céus venham ser abertos,